Olá, bom dia para você nesta segunda-feira, dia 9 de maio. Mais uma semana começa e vamos começar bem informados. Seja muito bem-vindo, agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição falamos sobre os pedidos de demissão que bateram recorde em março. SUS tem 6 meses para oferecer o primeiro remédio contra a Covid para casos leves. Nos destaques internacionais, em discurso durante a celebração do Dia da Vitória, Putin recorda triunfo na Segunda Guerra e culpa a OTAN por invasão da Ucrânia. Zelensky reage e diz que Rússia está promovendo uma reencenação sangrenta do nazismo. Os pedidos de demissão bateram recorde em março, de cerca de 1.816.000 desligamentos registrados no mês. Mais de 603 mil foram voluntários, ou seja, de cada 3 desligamentos, 1 foi a pedido do trabalhador. Vale destacar que isso acontece em meio a um desemprego recorde, que atinge 12 milhões de brasileiros. O levantamento foi feito pela LCA Consultores, baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para especialistas, se trata de um movimento de normalização do mercado de trabalho, já que no começo da pandemia, muitas pessoas aceitaram vagas sem muita afinidade com as suas formações e agora, com uma melhora do cenário epidemiológico, elas buscam empregos mais de acordo com as suas qualificações. E o preço médio da gasolina no país bateu o recorde de R$ 7,29. Em Tubarão, Santa Catarina, a Agência Nacional de Petróleo encontrou o litro mais caro, de R$ 8,99. Na semana passada, a estatal anunciou um lucro de 44 bilhões e meio de reais nos 3 primeiros meses do ano. E o novo presidente da estatal, José Mauro Coelho, disse que vai continuar seguindo o mercado internacional. O resultado representa uma alta de quase 4% em relação ao 1 bilhão e 16 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano passado. Segundo José Mauro Coelho, a estatal não pode desviar da prática de preços de mercado e deve seguir essa política para gerar riqueza para a empresa e para toda a sociedade brasileira. Os números positivos são fundamentais para atrair investimentos para o país, garantindo o suprimento dos derivados que o país precisa importar. Coelho também lembrou que, em determinados momentos, alguns reajustes devem ser feitos para manter a saúde financeira da companhia. Os preços do diesel e da gasolina estão sem reajuste nas refinarias desde o dia 11 de março. Alguns representantes de importadores sinalizaram nas últimas semanas que a defasagem de preço pode gerar falta de combustíveis em alguns locais do Brasil. José Mauro terminou dizendo que vai seguir com o plano de negócios que já havia sido estabelecido pela empresa antes de sua chegada. E começou a valer neste sábado a resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que prevê que os preços dos combustíveis nos postos devem ter apenas 2 casas decimais e não mais 3. A ideia, segundo a ANP, é deixar o preço do combustível mais claro para o consumidor. Para que os postos não precisem trocar as suas bombas, foi permitido que se mantenha a 3ª casa decimal, desde que o zero fique travado no momento do abastecimento. A expectativa é de uma diferença pequena na conta para o consumidor final. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parcialmente o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que ampliava a redução da alíquota do IPI para 35% em todo o país. A medida vale especialmente para produtos produzidos em território nacional, concorrente dos itens fabricados na Zona Franca de Manaus. O ato de Moraes atende um pedido do partido Solidariedade. Segundo a legenda, a redução do IPI reduz a vantagem dos itens fabricados em Manaus, que já contam com desoneração, e isso afetaria o desenvolvimento da região e a preservação ambiental. A decisão do magistrado foi comemorada por integrantes da bancada do Amazonas no Congresso. Agora, Bolsonaro tem 10 dias para fornecer informações sobre o decreto. Após esse prazo, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República têm 5 dias para se manifestar. Alexandre de Moraes declarou que a redução de alíquotas nos moldes previstos, sem a existência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, reduz drasticamente a vantagem comparativa do polo.
Para reduzir o tributo para 35%, Bolsonaro usou o argumento de que é preciso estimular a indústria neste momento de baixo crescimento. A ampliação do corte do IPI não atinge mais de 70% dos artigos fabricados na Zona Franca, segundo o Ministério da Economia. E vamos falar de Auxílio Brasil, porque a parcela de maio começa a ser paga no dia 18, de acordo com o número de inscrição social UNIS. Em abril, cerca de 18 milhões de famílias em situação de pobreza foram atendidas pelo programa, totalizando um montante de 7 bilhões e 400 milhões de reais liberados. E na última quarta-feira, vale lembrar que o Senado aprovou uma medida provisória que torna permanente o valor mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil. Vamos mudar de assunto e falar sobre o conflito no leste europeu que completa hoje 75 dias. Enquanto a guerra na Ucrânia continua, o presidente russo liderou as comemorações do chamado Dia da Vitória, data em que é celebrada a vitória da então União Soviética diante da Alemanha nazista. Em seu discurso, Vladimir Putin alegou que foi forçado pela OTAN a atacar o país vizinho. Esse pronunciamento do presidente russo era aguardado pelos países do Ocidente, que esperavam o anúncio de uma escalada na tensão com a declaração formal de guerra. No entanto, Putin não fez nenhum novo comunicado e se dedicou a tentar incentivar as suas tropas, evocando os soldados da Segunda Guerra Mundial. Em 11 minutos, o presidente se dirigiu a centenas de militares na Praça Vermelha, onde condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer e dividir a Rússia, e repetiu argumentos familiares que já usou para justificar essa invasão. Ele não fez nenhuma avaliação sobre o progresso da guerra e não deu qualquer indicação de quanto tempo ela ainda pode durar. E o presidente da Ucrânia também celebrou a vitória sobre a Alemanha nazista em mensagem compartilhada um pouco antes do desfile militar russo. Zelensky afirmou que a Rússia tenta se apropriar da vitória e está promovendo uma reencenação sangrenta do nazismo. 60 pessoas foram mortas num bombardeio de uma escola na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, no sábado. Todos eram civis. E neste domingo, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, foi responsável pelo que considerou crimes de guerra hediondos. O ataque ocorreu na cidade de Bilogorivka. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se declarou chocado com o bombardeio, disse seu porta-voz neste domingo. Também neste domingo, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou que o presidente russo Vladimir Putin foi responsável pelo que considerou crimes de guerra hediondos. Está claro que Vladimir Putin é responsável por crimes de guerra hediondos. Deve haver responsabilização. O Canadá apoiará a Ucrânia enquanto você busca justiça para seu povo, que a Rússia está matando e brutalizando. O primeiro-ministro canadense esteve em Kiev, onde se reuniu com Zelensky. Os países do G7, os mais desenvolvidos, se comprometeram a deixar de importar petróleo russo. A decisão foi anunciada ontem. A informação foi divulgada pela Casa Branca neste domingo. Em um comunicado, destacou que isso será um duro golpe para a principal artéria da economia russa e lhe negará a renda necessária para financiar a guerra. O texto não especifica quais compromissos foram assumidos pelos membros do G7, formado por França, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. A reunião foi por meio de uma videoconferência com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A escolha da data é altamente simbólica, já que os europeus comemoram o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em 8 de maio. A reunião também foi realizada na véspera do desfile militar na Rússia, em 9 de maio, marcando a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista. O Ocidente até agora mostrou uma coordenação muito próxima em seus anúncios de sanções contra Moscou. No entanto, não avança no mesmo ritmo quando se trata de petróleo e gás russos. Os Estados Unidos, que não eram grandes consumidores do petróleo russo, já proibiram a importação. E a primeira-dama americana Jill Biden realizou uma visita surpresa à Ucrânia neste domingo. Jill está em uma turnê de 3 dias com o objetivo de expressar o apoio dos Estados Unidos ao país invadido pela Rússia.
Ela se reuniu com a sua colega ucraniana Olena Zelenska em uma escola utilizada como abrigo para civis deslocados. O encontro ocorreu em Ozorod, perto da fronteira com a Eslováquia. Quis vir no Dia das Mães, pensei que era importante mostrar ao povo ucraniano que essa guerra tem que acabar e que essa guerra tem sido brutal e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia, declarou a primeira-dama americana. Joe Biden está em uma turnê regional de 3 dias destinada a expressar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e aos países que apoiam a resistência ucraniana contra a invasão russa. No sábado, a primeira-dama elogiou a força dos ucranianos que tiveram que fugir de seu país por causa da invasão. Ela se reuniu com famílias deslocadas em Bucareste, capital da vizinha Romênia. Mais de 860 mil ucranianos fugiram para a Romênia desde o início da ofensiva russa. O vocalista da banda U2 fez um show neste domingo em uma estação de metrô em Kiev. O artista elogiou a luta da Ucrânia pela liberdade e pediu que a paz chegue em breve. Da plataforma de uma estação de metrô da capital ucraniana, o lendário músico de 61 anos e o guitarrista The Edge apresentaram vários clássicos do grupo, como Sunday Blood Sunday. Bono também fez referência aos conflitos que devastaram seu país, a Irlanda, e os problemas que foram desencadeados com seu poderoso vizinho britânico. A apresentação surpresa de Bono ocorreu quando as sirenes antiaéreas eram ouvidas em Kiev e no leste do país, onde os combates se intensificaram. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o medicamento Paxlovid, que será incluído no SUS. E ainda, uma exposição de insetos mostra a importância deles para o mundo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. O Ministério da Saúde anunciou a incorporação do medicamento Paxlovid no Sistema Único de Saúde. Ele será indicado para o tratamento de pacientes desde quadros leves a moderados e também com alto risco de complicações, com o objetivo de prevenir internações, complicações e mortes. Após a publicação da incorporação no Diário Oficial, que aconteceu na última sexta-feira, o Ministério tem 180 dias, 6 meses, para disponibilizar o tratamento na rede pública. O medicamento será ofertado para pacientes adultos, imunocomprometidos ou com idade igual ou superior a 65 anos. E o tratamento só poderá ser utilizado até 5 dias do início dos sintomas. Vamos aos números da pandemia. O Brasil registrou o menor número de mortes pela doença desde março de 2020. O país confirmou mais 13 mortes por Covid-19 em 24 horas. É o menor número desde 24 de março de 2020. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 664.139. Também foram registrados 6.006 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.564.536 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 89 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 9% em relação a 2 semanas atrás. A média indica 15.720 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade com uma variação de 15% em relação a 2 semanas. O assunto agora é a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 432.136.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,28% da população, enquanto 77,17% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço ou a terceira dose chegam a 42,14% dos brasileiros. E voltando aos destaques internacionais, em uma cerimônia simbólica, o presidente francês Emmanuel Macron foi empossado para o seu segundo mandato.
A posse do quarto presidente reeleito na Quinta República, depois de De Gaulle, Mitterrand e Chirac, está em linha com a de seus antecessores, sem deixar o Eliseu. O evento se resumiu a uma cerimônia televisionada, transmitida ao vivo por todos os principais canais. O presidente do Conselho Constitucional, Laurent Fabius, proclamou sua vitória no segundo turno em 24 de abril, contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, com 58,55% dos votos. Em seguida, Macron foi presenteado com o colar de grão-mestre da Legião de Honra. Estou ciente da gravidade dos tempos, disse no início de seu discurso, com particular referência à guerra na Ucrânia, diante de cerca de 450 personalidades convidadas. Macron se comprometeu a deixar um planeta mais habitável e uma França mais viva e mais forte durante seu discurso inaugural. Agora a gente fala sobre a explosão que aconteceu em Cuba, em um dos hotéis mais populares de Havana. 30 pessoas morreram. A forte explosão foi atribuída a um vazamento de gás que destruiu grande parte do Hotel Saratoga, no centro de Havana. O presidente de Cuba, Díaz-Canel, qualificou a tragédia de acidente lamentável e descartou a possibilidade de uma bomba ou um atentado. O Hotel 5 estrelas estava fechado ao público e reabriria no dia 10 de maio. Personalidades como Madonna e Mick Jagger já se hospedaram em Saratoga, conhecido como um dos hotéis mais populares de Havana. A mídia estatal cubana informou que, até o momento, o número de mortos está em 30, sendo que 22 já foram identificados. Segundo dados preliminares, 4 crianças e uma mulher grávida estão entre as vítimas. O número de feridos pela explosão é de 84. O governo talibã no Afeganistão ordenou que as mulheres cubram o rosto em público. O descumprimento da regra pode ocasionar na demissão ou na prisão do pai ou parente masculino mais próximo da mulher que for flagrada com o rosto descoberto fora de casa. O Talibã deu um passo importante na restrição das liberdades das mulheres ao determinar que as afegãs usem em público um véu que as cubra da cabeça aos pés, de preferência uma burca, símbolo da opressão no país. Até agora, o Talibã exigia que as mulheres usassem pelo menos um hijab, um véu que cobre a cabeça, mas deixa o rosto descoberto, enquanto recomendava o uso da burca. Este é o primeiro decreto nacional sobre o assunto. Qualquer pano que cubra o corpo é hijab, mas não deve ser transparente para revelar o corpo e não deve ser apertado para revelar os órgãos do corpo. O Departamento de Estado americano afirmou que os Estados Unidos estão preocupados com a erosão dos direitos das mulheres no país. O Talibã impôs o uso da burca durante seu primeiro regime entre 1996 e 2001, durante o qual conduziu uma forte repressão aos direitos das mulheres, de acordo com sua rigorosa interpretação da Sharia, a lei islâmica. Na época, os agentes do Ministério da Promoção da Virtude açoitavam as mulheres flagradas sem a burca. Os insetos representam mais da metade da vida no planeta e cada espécie tem a sua função na natureza. Pois é, eles são mais importantes do que parecem. E olha só, para quem se interessa por esse mundo, em São Paulo tem uma opção bem bacana de passeio, o Planeta Inseto. Ficou curioso? Então vamos conferir na reportagem do Almeida Júnior. Muita gente tem medo de barata. Uns evitam chegar perto. Pegar então, nem pensar. Já a Sara, estar com uma barata gigante nas mãos é uma diversão. Ela pensou até em adotar uma. E é mais legal ter o peixe ou você teria essa barata aí? Eu teria barata. Pelo jeito, a menina vai seguir os passos da mãe, que é bióloga. Aprende a respeitar os animais, a amar, cuidar. Não importa que seja um inseto, todos têm um valor na cadeia biológica, então todos eles têm um valor. Então ela está aprendendo, né? Não sei se vai ser bióloga também, mas já é apaixonada pelos bichinhos. Bom, esse aqui é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele se parece, com um galho de árvore. Ele tem essa aparência justamente para tentar despistar os predadores. Ele consegue ficar muito tempo sem se mexer, preso num galho de árvore. A exposição mostra a importância desses bichos e o universo particular deles.
Ela retrata de forma interativa os diversos aspectos sobre insetos, sensibilizando o público para a importância deles na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Maria do Carmo trouxe os 2 afiliados para mostrar que nem todos os insetos são perigosos. Justamente isso, para a gente perder o medo e para a gente conhecer eles melhor e para a gente interagir com todos eles, né? Isso é muito positivo. Você já parou para pensar que antes de chegar nesse formato aqui, esse tecido passou por aqui? Essas lagartas aqui, trabalhando, comendo aqui a folha de amora? Pois é. Depois de todo esse processo, que elas comem essa folha aqui, elas viram esse casulo. E daqui sai esse tecido. Então, o famoso bicho da seda está aqui. Aqui, o visitante também pode conhecer o som de cada animal. A ideia da exposição, inicialmente, é desmistificar os insetos para o público, né? Então, mostrar que os insetos são importantes, que vão desde as abelhas que podem fazer a polinização das flores e são importantes na produção de alimentos para o ser humano, né? E até para fazer a parte de decomposição de matéria orgânica, como as baratas, os besouros também fazem isso, os cupins também são responsáveis, por exemplo, para degradar matéria orgânica vegetal, árvores que estão nas florestas, e aí são pragas para a gente. Então, é mostrar todo o universo dos insetos para o público. Maria, aquele preconceito contra os insetos, ainda muita gente tem? Sim, o pessoal às vezes adquire um medinho ou um preconceito de insetos porque lembra sempre dos insetos que são, vamos dizer, são considerados pragas ou podem causar algum mal para a gente, né? Mas também acabam esquecendo, generalizando, na verdade, isso para os insetos, para os outros insetos. Então, a nossa ideia é mostrar aquela parte dos insetos que fazem mal, é só uma pequena parte em relação aos insetos que são benéficos tanto para a natureza quanto para o ser humano. E quem quiser pode até participar de uma corrida de baratas. A vencedora desta aqui dispensou o prêmio. Porque eu não gosto de barata. E se você ficou curioso sobre o mundo dos insetos, a exposição abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo site planetainseto.com.br. Eu não teria metade da coragem da menina Sara que apareceu no comecinho dessa reportagem. Mas é importante, né, de repente, ir para perder todo esse medo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!